Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar o Evangelho até você. As Sagradas Escrituras, que tanto têm nos levado e nos aproximado do Senhor. Leia as Sagradas Escrituras, ouça mensagens, pregações e se edifique na palavra que a centralidade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, neste dia 22 de junho de 2022, que a graça maravilhosa do Senhor e abundante invada os seus corações. E eu tenho uma passagem, uma palavra hoje maravilhosa para nós, com o tema Os Planos de Deus para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um plano em nossas vidas e muitas das vezes nós não compreendemos. E eu quero que você preste bastante atenção nesta história, nesta belíssima história de José. Porque Deus tinha um plano para a vida dele. E eu quero que você se inspire tão somente naquilo que José ele fez. Porque para que os planos de Deus eles sejam realizados em nossas vidas, nós devemos simplesmente nos mantermos firmes no Senhor, fiéis a Ele, como José assim foi. Gênesis capítulo 37, leremos tudo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi isto, sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam-se e inclinavam-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu-se a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viéramos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentas teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-nos notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e foi ele a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, dize-me onde apacentam, eles e o rebanho. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi dizer que vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegassem conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde pois agora e matemo-nos e lancemo-nos numa dessas cisternas e dizemos um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-los da mão deles e disse, não lhe teremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derramaremos sangue, lançai-nos na cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto lhe disse para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe a túnica, tá lá, as mangas compridas que trazia. Tomando-o, lançaram nas cisternas vazias, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos, mirras que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue?
Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e tiveram na cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-no levar ao seu pai, e lhe disseram: Achamos isto, vê se não é a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-lhe sobre os seus filhos e todas as suas filhas para os consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei ao meu filho até o sepulcro. E de fato chorou seu pai. Entretanto, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Meus irmãos, esta história é uma história maravilhosa. E o final dela é ainda mais surpreendente. Deus, ele tem planos para a minha vida e para a sua vida. Por mais que percalços, coisas aconteçam. E aí está uma coisa. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas das quais nós devemos confiar. Contar os nossos sonhos, contar os planos de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes, o mais interessante é nós ficarmos calados e deixarmos o agir de Deus acontecer e tão somente depois nós podemos professar as bênçãos. Mas o que eu acho mais interessante na história de José é que José seguiu sempre à risca aquilo que Deus ele predestinou para a vida dele. Para você ter uma ideia de quão maravilhoso é toda essa história. Mesmo José sendo vendido pelos seus irmãos, sendo vendido pelos ismaelitas, os ismaelitas foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar, ele foi um grande servo. A esposa de Potifar o incriminou dizendo que ele tentou coabitar com ela de forma pegando ela à força, sendo mentira que ela que queria ter relações com ele. Ele foi preso. Ele decifrou um sonho de um copeiro e de um homem que era um dos que serviam ao rei, o padeiro. E daí ele depois foi chamado, decifrou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante, estando só abaixo de Faraó. Meus irmãos, o agir de Deus em nossas vidas só depende tão somente, primeiramente, de Deus e segundo das nossas ações, se você vai ser fiel a Deus ou não. Tudo isto aconteceu na vida de José porque ele foi fiel a Deus. Ele cumpriu à risca com tudo aquilo que Deus queria dele, que ele fosse fiel, que ele não se voltasse contra Deus. Ele esteve perante os egípcios, mas o Egito não esteve nele. Nós estamos aqui nesse mundo, mas esse mundo não está em nós. Vocês veem a repercussão que está tendo sobre o depoimento de Bruna Carla. E ela não está errada, muito pelo contrário. Ela está certa. Nós estamos no mundo, mas não vivemos no mundo. Então, somente se você ainda não chegou a ver o depoimento dela, veja e tire as suas próprias conclusões. É tanto que as pessoas dizem que ela agiu de forma preconceituosa e muito antes dela falar a forma dela pensar, ela disse que o rapaz que era homossexual era amigo dela. Eu tenho irmãos meus que são homossexuais e eu os amo de coração. Porém, eles sabem muito bem do meu posicionamento. Amo eles, aceito eles como eles são, pois é a opção sexual de cada um deles. Porém, eles sabem que isso não é aquilo que Deus quer. Isso não é aquilo que é o verdadeiramente correto. Então, eu não compactuo com essas coisas. Eu não aceito, mas não quer dizer que eu vou tentar mudar uma pessoa, que eu vou tentar mudar, porque não, eu não consigo isso. Só quem consegue isso é o Espírito Santo de Deus, que consegue mudar o homem, que consegue ter uma transformação. O mundo não entrou na mente de José, como também não tem que entrar na nossa. Respeite as pessoas, ame, aceite a opção de cada um deles, porém não concorde com isto. Não concorde com aquilo que é errado. Cada um tem o direito de escolher
da forma com que quer viver, do jeito com que deve ser. Porém, você respeite, mas porém você não concorde. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Quando eu concordo, eu estou assinando um termo de que também eu quero isso para a minha vida e de que eu estou concordando com o ato daquela pessoa. Aceitar a opção daquela pessoa, isso se chama respeito. Isso se chama amor. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse que aquele que te fizer mal, não faças como os antigos, olho por olho e dente por dente. Muito ao contrário. Você faça o bem, queira o bem e ore. Os sonhos e projetos que o Senhor tem para a sua vida, então somente ele depende do seu posicionamento, da sua postura, da forma com que você vai agir. E você, como é que vai agir? Você quer agir de uma forma que agrade a Deus? Ou você quer agir de uma forma que agrade o mundo, que agrade as mídias, que agrade tudo aquilo que as pessoas têm esperado que você fale? Seja pelo certo, haja pelo certo, faça aquilo que é o certo. E os sonhos de Deus para a sua vida, os planejamentos de Deus para a sua vida serão realizados, porque assim sempre será feito a vontade de Deus. Pai querido, santo e amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Toda honra, glória, graça, poder e louvor sejam dados ao Senhor. Ó meu Deus, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por mais um dia e por tudo. Agradecer pela tua maravilhosa graça sobre a minha vida, pelo teu poder, pela tua magnitude. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Conduza-nos a fazer a tua vontade, a nos negarmos, meu Deus, negarmos tudo aquilo que nós temos vontade de fazer que te desagrada. Negarmos, meu Deus, posicionamentos que não são do teu favor. Dá-nos força, meu Deus, porque sabemos que a cada dia que se passa mais e mais, as lutas são implacáveis, os inimigos vão se levantando, mas faz-nos fortes e firmes para agirmos segundo a tua vontade e o teu querer, e não a nossa. Louvado seja o teu santo nome. Abençoe este irmão e essa irmã que está vendo esse vídeo e que eles sejam poderosamente impactados com a tua mensagem. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer esse apelo mais uma vez, te lembrando que isto foi uma ordem que Jesus me deu e te deu. Ide por todo este mundo e levai o evangelho a toda criatura. Seja luz, resplandeça a luz, leve as boas novas para as pessoas. Leve amor, leve paz, leve união. Nunca traga divisão, porque Jesus ele veio para salvar o mundo, não veio para condenar. Porém, quando ele vir, ele vai para resgatar os seus, aqueles que estão com ele, e vai julgar e condenar aqueles que não estão com ele. Por isso da importância de nós levarmos esta mensagem para as pessoas, para que cada vez mais almas sejam resgatadas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.